Sejam todos bem-vindos ao DF em Pauta, onde o espaço democrático, a conversa, a informação segura, de qualidade e de respeito com todos aqueles que acompanham os nossos conteúdos. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com todas as pessoas, porque conteúdo de qualidade deve ser compartilhado com todo mundo e aqui não é diferente. O compromisso com a democracia é a responsabilidade do jornal DF em Pauta. Hoje, nós estamos com uma figura muito importante, um grande comunicador, pré-candidato a deputado distrital, no qual eu dou as nossas boas-vindas. Sejam muito bem-vindos, fique à vontade, Juliano Cartacho, pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Republicanos. Exatamente, Joston. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado você que nos acompanha dentro e fora desse quadradinho maravilhoso. É um prazer estar aqui conversando contigo no DF em Pauta. Muito bom a sua participação aqui. Mais uma vez, a gente agradece. E aí eu gostaria que você esclarecesse para todos que acompanham quem é o Juliano. Cara, o Juliano Cartacho é um nordestino apaixonado pelas raízes dele. Sou natural, nascido mesmo em João Pessoa, mas me considero cajazeirense, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, lá no Alto Sertão. Sou filho do Rancho 39, lá na Zimburana, que fica ali entre Marisópolis e Cajazeiras, Souza, ali naquela região. Filho de jornalistas, o seu Walter, já falecido, virou estrelinha em 2020, apresentou por mais de 30 anos o Jornal da Tabajara, que era o jornal oficial do rádio lá na Paraíba, e da Lúcia Rolim, Lucinha, uma das primeiras repórteres de pista a cobrir futebol no Brasil, ainda na década de 70. Naquela época, inclusive, mulher nem se metia com isso. Minha mãe teve que inventar um pseudônimo para não apanhar do meu avô. Ela era conhecida como Dona Pedrina. O Juliano tentou de todas as formas não ser jornalista, por conta da correria que eu via aos meus pais. Meu primeiro vestibular foi para engenharia de alimentos, a concorrência era 0,4, quer dizer, menos de meio. Tomei bomba, não passei. No outro ano fiz para jornalismo, que era 16, fiquei em 8º. Então era porque tinha que seguir carreira mesmo. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, na verdade, comecei a trabalhar mais cedo ainda, vendendo empada com 8, 9 anos para ajudar minha mãe. Mas com comunicação, comecei a trabalhar com 14 no rádio, fazendo boletins para Constelação FM, lá de Souza, na Paraíba. Passei no vestibular, como eu disse, para jornalismo e fui trabalhar na Record, na afiliada lá em João Pessoa, TV Correio. Foi assim que eu comecei e vim a Brasília para o aniversário da minha mãe de 50 anos, no comecinho de 2000. Ela vai me matar, porque dá para fazer as contas quantos anos ela tem agora. E apaixonei por essa cidade. Eu sou muito metódico. Eu ando à noite em casa sem acender uma luz e eu sei onde está cada coisa. Quando eu vi uma cidade que você tinha rua disso, rua daquilo, tudo projetadinho, falei, cara, é aqui que eu quero viver. Voltei para pedir demissão, acabar um namoro, e já são 26 anos de Brasília, que eu conheci a mulher da minha vida, a minha esposa Andréa, tive meus 3 filhos, o Miguel, o Rafael e a Maria Gabriela, e aqui eu construí o Juliano Cartacho, jornalista, que é o que o morador do Quadradinho conhece. E aí, você já é um jornalista conceituado nacionalmente, uma carreira absolutamente estabilizada. O que a comunicação contribuiu para os problemas do DF? Que você consegue identificar todos esses problemas? O que isso te fez de despertar? Olha, tem uma coisa que o Fred costuma falar sempre, aí eu vou pedir licença ao meu padrinho político, daqui a pouco eu te explico mais o porquê desse apadrinhamento. Quando o pessoal pergunta, por que é que o Fred não sai da TV, por que é que o Fred não sai do rádio? A TV e o rádio, eles têm uma capilaridade de cobertura aqui no Distrito Federal que é algo impressionante. Hoje, durante o Balanço Geral, que são 4 horas de jornal, é o maior jornal diário que existe no Brasil hoje em tempo de duração. Você consegue ter repórteres espalhados em todos os cantos do Distrito Federal e saber o que é que está apertando o calo da Dona Maria, do seu Zé, do seu Antônio, em cada cantinho desse querido quadradinho. Eu faço isso há 20 anos aqui em Brasília. Comecei na TV Educativa, depois fui para a Rádio Câmara, depois tive uma passagem rápida pela Rede TV, pelo SBT e fui parar na Record em novembro de 2006.
Na Record apresentei o DF no ar, o Balanço Geral amanhã, o Balanço Geral do meio-dia. Acho que o único jornal que eu não apresentei foi o DF Record ainda. Né? Hoje muito bem capitaneado pela Neila Medeiros, jornalista maravilhosa. O Alessandro Saturno passou por lá também. A Record ela te dá essa possibilidade de você conhecer cada cantinho do Distrito Federal. Né? O jornalista, o que ele é? Um contador de histórias, mas ele só pode contar a história que ele escuta, que ele ouve. Né? Então eu vou em Taguatinga, eu vou no Paranoá, vou no Itapuã, vou no Sol Nascente, vou em Planaltina, vou na minha querida Sobradinho, moro lá já há 10 anos, vou em cada cantinho ouvir essas histórias e tentar contar da melhor maneira possível para quem está em casa acompanhando, para que aquele problema toque o coração daquela pessoa também, mas principalmente fazer a ponte entre quem está sofrendo com a falta d'água, por exemplo, ou com a falta de energia, ou com lixo na porta, ou com a falta de medicamento, que tem sido algo comum nos hospitais aqui do Distrito Federal, falta de médico, e quem pode resolver, no nosso caso, na grande maioria dos casos, o governo do Distrito Federal. Então, durante 20 anos eu fui essa ponte, né? Eu tentei ligar quem tinha o problema a quem podia resolvê-lo. Né? E é muito legal hoje passar por alguns desses lugares e saber que eu ajudei a resolver aquilo. Então, vou te dar um exemplo. Eu fui para um gabinete de rua do Fred, em abril desse ano, lá no Gama. E eu comecei a andar ali, tal, numa ruazinha bem escondida. Cheguei lá, eu olhei para um lado e falei, cara, eu conheço essa rua. À noite isso, né? Eu já tive aqui, tudo iluminado, eu já tive aqui. Aí eu fui perguntar direitinho qual era o endereço. Era uma rua que eu tinha aparecido lá 3, 4 meses antes para falar sobre um poste que tinha sofrido um acidente, um carro tinha batido nele, o poste estava caído, as crianças, quando saíram da escola, ficavam pulando em cima desse poste em tempo de morrer eletrocutadas, né? E nós fomos, fiquei no balanço lá, o poste já estava ali há 1 ano, 2 anos, e eu fiquei no balanço de 11h30 da manhã até 1 hora mostrando o poste. E aí a SEB chegou para fazer a substituição durante o programa. Então, nós mostramos o problema sendo resolvido e uma moradora, uma senhorinha, chegou para mim na hora e falou, mas Cartacho, tem um outro problema aqui, tá vendo essa rua? Devia ter umas 2 ou 3 quadras, mais ou menos. Esses postes aqui fomos nós que colocamos há 11 anos, quando nós chegamos aqui, com a promessa de que a SEB ia pôr energia. E até hoje a gente anda por aqui à noite com medo de ser assaltado, com medo de ser estuprado, porque é tudo escuro, não tem iluminação. E aí o Fred começou a bater no estúdio, eu comecei a bater na rua, né? E mais ou menos 15, 20 minutos, o diretor da SEB ligou no celular do Fred e falou, olha, a equipe já está aí, eu estou mandando uma outra equipe agora e eles vão instalar a iluminação. Né? Quando não vai por bem, vai pelo constrangimento. A gente mostra até que a autoridade, para não apanhar tanto, vai lá e resolve o problema. Querendo ou não, o objetivo final, que era ajudar o morador, acaba sempre acontecendo. É um caminho. E aí você já tem essa trajetória toda, contou esse fato especificamente, mas possivelmente deve ter algum caso, não necessariamente esse, mas deve ter algum caso em que marcou a sua vida. Que esse aqui, para mim, foi muito difícil de conduzir e tudo mais. Você poderia compartilhar com a gente? Olha, eu vou te falar de pelo menos 2 casos, e os 2 envolvendo crianças. Né? Um deles, na verdade 3, um deles foi uma das primeiras matérias que eu fiz como repórter da Record, aqui em Brasília, no Balanço Geral. Eu fui cobrir o caso de uma criança lá no Jardim Ingá, 12 anos a criança tinha sido detida por tráfico. A criança não pode ser presa, né? Tinha sido detida por tráfico de drogas. E eu fui e consegui entrevistar a criança, pedi autorização aos pais, a criança na época topou, gravei com ela sem identificar, claro, por ser menor de idade, mas quem está no mundo do crime conhece, quem está no mundo do crime sabe. 2 dias depois, essa criança apareceu carbonizada. Os criminosos tinham ficado revoltados por conta da entrevista, descontaram nessa criança, e nesse dia, quando eu estava saindo da Record, os irmãos e a mãe estavam do lado de fora chorando, dizendo, você matou meu filho, você matou meu filho. E eu te juro que até hoje, esse caso já tem o quê? Quase 20 anos. De vez em quando eu ainda sonho, ainda vejo o rosto daquele menino que me deu a entrevista,
E isso aí só me lembra, né, que nós falhamos com ele. Nós, eu digo a sociedade inteira. Meu filho hoje está com 13 anos, um ano a mais do que aquela criança viveu. E o meu filho tem um pai dentro de casa, tem uma mãe dentro de casa, tem avós que gostam e que ajudam a cuidar, estudam numa escola onde eles são bem tratados. Então, aquele menino não teve essa oportunidade. Aquela criança não teve a oportunidade sequer de crescer. Todos nós, o Estado falhou com ela, o morador do DF do entorno, nós falhamos com aquela criança e o resultado foi esse. Acho que não dá para a gente continuar perdendo criança para o crime, não dá para a gente continuar, em hipótese alguma, deixando que as nossas crianças tenham em bandidos personagens de heróis. Que a criança cresça querendo ser como o dono da boca, que a criança cresça querendo ser como o ladrão de banco, que ela cresça querendo ser como o sequestrador, que aquelas pessoas sejam os heróis dessa criança. Nós precisamos voltar, nós precisamos resgatar os heróis de verdade. Na nossa época, o nosso herói era nosso pai. Na nossa época, o nosso herói era o professor. Na nossa época, o nosso herói era o policial militar, era o policial civil, era o bombeiro, era o médico. Né? Aquelas crianças, elas se espelhavam, nós no caso, nos espelhávamos nesses profissionais e nós queríamos ser aquilo quando crescesse. Hoje, a criança, principalmente, né, quando ela vem de uma comunidade mais carente, ela vê ali dentro o luxo, a riqueza na mão do bandido e ela acaba querendo seguir aquele caminho se o Estado não intervir. Nós não podemos, inclusive, deixar de forma nenhuma que essas coisas se normalizem. De maneira nenhuma. Esse foi um dos casos. O outro, acho que foi uma das principais matérias que eu já fiz, inclusive com o Henrique Chaves, outro grande jornalista da Record, o caso de uma criança, também uma menina de 13 anos, que havia desaparecido quando saía da aula. Ficamos quase 2 semanas procurando, até que durante as buscas, ao vivo, a nossa repórter, que estava no local, acabou encontrando o corpo dessa criança junto com os policiais civis e com as equipes de busca. Pegamos o momento em que o pai identificou aquela criança ali no meio do mato. Né? Começamos uma série de investigações até que o suspeito foi preso. Espero que siga condenado, siga preso até hoje. Nós não tivemos mais informações sobre o paradeiro dele. E uma outra que eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar, pelo menos quem tem na casa dos seus 30 anos, pelo menos, que foi a máfia dos papa-defuntos. Uhum. Né? O nosso repórter Jesus Mosquera estava no hospital aqui da Asa Norte, se não me engano, no Agarrã, e 2 caras começaram a brigar na porta do hospital, na porta da emergência, e nós descobrimos que eram 2 funcionários de funerárias aqui de Brasília, que estavam brigando para ver quem ia cuidar do processo de enterro de um homem que tinha acabado de morrer. E a partir daquela briga na porta de um hospital, surgiu uma série de reportagens investigativas que culminou com a criação da CPI dos papa-defuntos, a CPI dos cemitérios aqui em Brasília, com gente presa, com tudo mais. Naquela época chegaram a bater em viatura da Record com revólver no vidro para ver se era eu ou o Henrique que estava dentro. Todo dia nós tínhamos cuidado de só ir até determinado local se a polícia acompanhasse a emissora, até que todos os envolvidos acabaram presos e condenados, e aí as vidas voltaram ao normal. Acho que essas 3 matérias marcaram muito a gente. É bem chocante todas as 3, né? E aí, depois de 20 anos aí trabalhando como repórter, o que fez essa chave virar para você falar, não quero mais, quero caminhar um pouco mais e agora eu quero buscar uma vaga na Câmara Legislativa, hoje como pré-candidato a deputado distrital? Eu acho que foi uma soma de fatores, não dá para dizer que foi uma coisa só. Somando rádio, televisão na Paraíba e a televisão aqui, são mais de quase 35 anos, na verdade, somando tudo, né? Trabalhando com comunicação. E muita coisa aconteceu nesse período. Logo depois que eu assumi o DF no ar, ali 2008, 2009, foi feita uma pesquisa na época, né, de intenção de votos e meu nome apareceu em 8º lugar, uma pesquisa espontânea para deputado distrital. Eu lembro que o Henrique apareceu em primeiro disparado, né? O meu amigo Henrique Chaves apareceu em primeiro disparado e eu estava ali entre os 8 mais lembrados. Fazendo jus ao É Só Subindo, né? Exatamente. E aí, naquela época, eu acho que já despertou a atenção, pelo menos de alguns partidos. Eu cheguei a ser convidado
pelo Republicanos, na época não diretamente, mas por pessoas ligadas ao partido. Cheguei a ser convidado por outros 2 partidos também a concorrer, só que a minha noiva na época, né, hoje minha esposa, nós estamos juntos já há 18 anos, ela queria ver o encardido, mas não queria que eu entrasse na política, né? E aí, por conta disso, acabei não aceitando o convite. E vieram outros convites, até mesmo para a eleição de 2018, para que saísse como deputado distrital, e sempre recusando por conta dela e também por não me achar preparado. E aí, 2020, né, como diz aquele Joseph Klimber, né, nossos amigos melhores do mundo, que inclusive estão comemorando aniversário também, a vida é uma caixinha de surpresa. Em 2020, primeiro eu fui demitido da Record, né, saí da Record em maio de 2020. Graças a Deus fui demitido às 10 da manhã, às 11 horas tinha sido contratado pela TV Brasil. O ministro Fábio Farias, na época, me convidou para ajudar a implantar o jornalismo local na TV Brasil, reimplantar, na verdade, né? Porque eles já tinham implantado um tempo atrás, estavam tentando reimplantar. E naquele mesmo ano, em novembro, eu descobri um câncer, né? Eu sou paciente oncológico, trato um câncer de intestino, um adenocarcinoma, estágio 3 de 4, quando ele foi descoberto, já um T4, que é o maior tamanho de tumor, no sigmoide. Fiz de lá para cá já 15 cirurgias. E você fez esse tratamento onde? Eu comecei por convênio. Na época, quando começou, eu tinha plano de saúde. Né? Com 3 meses de tratamento, eu fui demitido. Perdi o plano de saúde, perdi tudo e acabei entrando na regulação da rede pública. Né? O meu médico me colocou na regulação como vermelho por conta da gravidade. Eu entrei em setembro e em janeiro já fui chamado para operar no hospital de base. Fiquei 7 dias internado na UTI, mais 13 dias no leito. Né? E nesse período, eu pude ver muita coisa lá dentro, muita coisa que eu não queria ver. Por exemplo, eu fui, a primeira noite na UTI, eu dormi num colchão chamado casca de ovo, que é um colchãozinho inflável, que ele tem o formato de uma caixa de ovo, né? E para evitar que você tenha escara. No dia seguinte, eu fui tomar banho, quando eu voltei, cadê o colchão? Eu perguntei para a enfermeira, falei, enfermeira, cadê o colchão que estava aqui? Que vocês tiraram, o que é que aconteceu? Não, seu Cartacho, é que só tem um colchão para 12 leitos, 12. E tem gente mais grave que o senhor. E aí você fala o quê? Beleza, vou dormir na cama, não tenho o que fazer, vou pro colchão. Por conta disso, eu e minha mãe combinamos que a partir daquele dia, nós não aceitaríamos mais presente de aniversário. Então, todo ano, tanto no aniversário dela, que é em abril, quanto no meu, que é em março, nós pedimos aos amigos que deem dinheiro para a gente comprar colchões casca de ovo, né, ou caixa de ovo, não sei. Nós já doamos 6 para o hospital de base. E eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho certeza que nós ajudamos muita gente. E aí você pergunta, poxa, Cartacho, mas o Estado não tinha dinheiro para comprar um colchão casca de ovo? Cara, é muito caro. Tu sabe quanto custa um colchão desse? Tem nem ideia. É caro, é absurdamente caro. Você que está em casa, você não tem ideia. Varia de 400 a 680 reais. De 400 reais a 680 reais. É muito caro. O governo do Distrito Federal não dispõe de uma fortuna dessa para comprar um colchão casca de ovo. Né? Mas nós conseguimos doar. A ironia nesse texto, tá, gente? Nós compramos esses 6, doamos, e muito mais coisa. Por exemplo, eu fiz a minha quimioterapia no HRT, lá em Taguatinga. E quantas vezes, na véspera da medicação, a enfermeira me ligava para avisar, olha, amanhã o senhor não precisa vir não, porque não tem a medicação. Amanhã o senhor não precisa vir, a gente vai remarcar. E aí já passa 1 milhão de coisas na tua cabeça. Cara, quem tem câncer, naturalmente já passa 1 milhão de coisas pela sua cabeça. Eu demorei 6 meses para conseguir falar essa palavra, câncer. Eu tinha certeza que eu ia morrer por conta dessa doença. Graças a Deus, já estou tratando há 6 anos. A doença está ativa, não estou curado, a doença está ativa, está no meu peritônio já. Mas graças a Deus existem medicamentos que podem controlar essa doença enquanto não vem a cura. Eu tenho certeza que a cura vai vir, não só para mim, mas para todo mundo que sofre com essa praga. Então eu pensei, gente, por que eu não uso
esse conhecimento que eu adquiri ao longo de 35 anos de jornalismo, 20 anos aqui em Brasília, cobrindo quadradinho, para tentar melhorar um pouco, seja a saúde pública, seja a segurança pública, seja a questão de educação, seja o tratamento dentro de casa entre homem e mulher. DF está batendo recorde atrás de recorde de feminicídio, por exemplo. Ah, mas como é que um jornalista pode ajudar nisso aí? Pode, eu conheço os casos, eu acompanhei várias histórias, eu contei várias histórias. Eu tenho, só para fazer uma parte, essa questão eu falei da educação. Na escola onde os meus filhos estudam, existe uma coisa chamada projetos especiais. São disciplinas que a escola decide colocar no currículo. Não precisa mudar a grade nacional do ensino de nada. Tá? Você consegue fazer isso via Câmara Legislativa. Você vai inserir disciplinas especiais no currículo. Que disciplinas especiais passa na sua cabeça agora que a gente pode inserir no currículo aqui no Distrito Federal? Vamos lá, educação no trânsito. Quanto a gente gasta por ano, com o tratamento de vítimas de acidentes aqui no Distrito Federal, acidentes que foram provocados por imprudência, por motoristas que até conheciam o Código de Trânsito, mas não respeitavam. A minha filha de 3 anos, ela entra no carro, ela fala, papai, coloca o cinto. Os meus filhos com 5, 6 anos falavam, papai, olha o cinto, papai, olha a faixa, papai, olha aquilo. Educar o adulto como nós aqui é só por dinheiro, multa pesada. E mesmo assim ele vai continuar fazendo besteira. Mas se você ensina a criança a respeitar o Código de Trânsito, nós vamos criar daqui a 10 anos motoristas conscientes. Atendimento pré-hospitalar. Nós estamos aqui dentro agora em 6 pessoas. Se um de nós aqui tiver um infarto, alguém sabe o que fazer? Diga pro SAMU. Daqui pro SAMU chegar, morreu. Sabe, o SAMU é rápido, graças a Deus, o tempo médio 5 minutos aqui no Distrito Federal. Mas em 5 minutos, sem oxigenação no cérebro, você vai ter sequela. Nos Estados Unidos, a partir do equivalente ao nosso infantil 5, as crianças aprendem a aplicar um torniquete, aprendem a fazer massagem cardiorrespiratória e vários outros procedimentos, porque não inserir a pH nas nossas escolas. Ah, quem ia ensinar isso? Bombeiro, SAMU, uma vezinha por semana vai um bombeiro na escola, ele vai durante o período aplicando projetos especiais. Feminicídio, hoje qual é o grande problema do feminicídio? É a sensação do pertence, da mulher ser um objeto daquele homem. Então vamos educar nossos meninos para que eles cresçam como homens conscientes, educação financeira. Colocar dentro das nossas escolas aqui no Distrito Federal a ideia de educação, de você saber como gastar ou como economizar o seu dinheiro, para que esses estudantes daqui que chegassem aos seus 16, 17 anos possam começar a abrir seu pequeno negócio ou mesmo ajudar dentro de casa o pai e a mãe a gerir o dinheiro que eles ganham. Sabe? Não tem cabimento você acabar se tornando um adulto que não sabe gerenciar suas próprias contas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui o cheque especial já virou parte do salário? Todo mundo. O cheque especial não é parte do salário. Então a gente tem que começar. O adulto a gente não vai ensinar. O adulto não vai aprender. Nós temos que ensinar as nossas crianças. Então, se Deus ajudar eu chegar lá, uma das minhas principais brigas, além, claro, da saúde pública de qualidade, colocar disciplinas especiais dentro das nossas escolas praticamente sem custo para o GDF, porque você vai utilizar a estrutura que já existe, né? Educação no trânsito, você tem Detran e DR, escola do Detran e do DR, os dois já têm escola, educação no trânsito, APH, SAMU, Corpo de Bombeiros, né? Nós temos a nossa deputada, a doutora Jane, que inclusive é minha colega de legenda, ela tem um trabalho muito bonito também de reeducação de jovens, né? Quantos e quantos projetos nós temos na Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria da Mulher que precisam chegar lá no começo, pegar o moleque ali com 10, 11 anos e ensinar para ele que A é A, B é B, sabe? Ensinar direitinho como é esse relacionamento. Essa é uma das vertentes. A outra, a questão da saúde. Cada deputado distrital teve esse ano 36 milhões em emendas para aplicar como ele quisesse, parte disso pelo menos, porque uma parte significativa tem que obrigatoriamente ir para a saúde. 84% dos recursos destinados à saúde foram efetivamente aplicados. Eu te pergunto, aplicados onde?
onde foram aplicados esses 84% dos recursos da saúde pública aqui do Distrito Federal. Porque você chega em UPA, não tem médico, você chega em UPA, não tem clínico geral, não tem pediatra. Nós tivemos já o caso de 3 mortes de grávidas em menos de um mês aqui no Distrito Federal por falta de atendimento. Então, aonde está indo parar esse dinheiro? O que é que está acontecendo? Falta de fiscalização. Os nossos deputados distritais até encaminham as emendas para a saúde pública do Distrito Federal. Só que alguma coisa está acontecendo nesse caminho. Lembra uma brincadeira que a gente tinha quando era criança, chamava telefone sem fio? Eu contava uma história para você, né? A casa do Luiz é verde. Quando chegava lá no finalzinho da história ali, Luiz comeu abóbora na casa da Jane. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O dinheiro da saúde pública do Distrito Federal, ele sai aqui e quando chega ali ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que é que acontece. Se é aplicado em quê? Qual é a destinação? Eu quero ser o mesmo chato que eu era na TV, e o que tem de administrador regional que não quer me ver nem pintado de ouro, o que tem de gestor que não quer me ver porque eu sou chato, eu quero continuar sendo esse chato agora como deputado distrital, se o morador do Distrito Federal permitir. Muito bacana. E aí, quando você traz essa vertente de fiscalização e de conhecer as grandes dificuldades do Distrito Federal, aí vai um outro questionamento. O que seria o mais urgente hoje para o Distrito Federal? Cara, é difícil. Você escolheu um ponto, mas sem dúvida nenhuma, o emergencial, se nós somos assim, o que é que tem de emergência hoje? Né? No atendimento pré-hospitalar, a gente Vou botar 3 problemas, então. Não, eu vou pegar... Porque um é muito difícil, então vamos botar 3. Um é quase impossível você resolver a curto prazo. Que é a questão da saúde pública, que eu acho que é o principal. Mas eu vou pegar o que a gente aprende no atendimento pré-hospitalar, né? Eu sou, como a gente fala, né? Eu sou socorrista MEC 1, né? Que é um nível que a gente tem de atendimento pré-hospitalar. Sou atirador esportivo, procurei me especializar nessa questão do atendimento pré-hospitalar, caso acontecesse algum acidente durante competição ou coisa desse tipo. E a primeira coisa que você faz é controlar sangramento massivo, porque o sangramento pode te matar em questão de segundos. Né? Você apaga em 15 segundos, você pode perder sangue significativo em no máximo 2 minutos e aí não tem o que fazer, você já morreu, né? Se não for controlado. Então, primeira coisa, vamos controlar o sangramento massivo. Vamos para a saúde, que é o principal. Né? Saúde, não tem médico suficiente. Aí eu vou te falar, o salário do médico na rede pública é horrível. Eu falo, pô, Cartacho, o médico ganha bem pra caramba. Ganha, mas na rede particular ele ganha 4 vezes esse bem pra caramba. Se você tivesse que escolher entre ganhar, vamos dar um exemplo aqui, 5x na rede particular e ganhar 1x na rede pública, vendo gente morrer o tempo inteiro por falta de medicamento, você ia para onde? Por 5x, tranquilo. Tranquilamente sempre para o 5x. O enfermeiro da rede pública. Velho, se você pegar o profissional de saúde da rede pública do Distrito Federal e mandar ele para qualquer guerra no mundo, o cara vai ser endeusado. Porque ele vive no hospital de guerra, no hospital de campanha todo dia. Ele tem que improvisar para salvar vida. Todo santo dia. Isso que a gente vê em hospital da Ucrânia, da Rússia, acontece aqui na rede pública do Brasil todo santo dia. São os melhores profissionais que nós temos no mundo. São os profissionais de saúde da rede pública brasileira. E aqui no Distrito Federal não é diferente. Só que nós temos, primeiro, melhorar o salário desse pessoal. Do médico, do enfermeiro, do técnico em enfermagem, para que seja atrativo para eles trabalhar na rede pública. Não adianta eu chegar agora lá na minha querida Planaltina, meu amigo Bugas, e falar assim, ó, vou construir mais um hospital e vou construir mais 3 UPAs. Todo mundo vai aplaudir. Um monte de gente vai ganhar dinheiro. Daqui a um ano, quando aquele negócio estiver pronto, eu não vou ter gente para colocar. Eu não vou ter médico para colocar lá dentro. Hoje você chega, esse meu celularzinho aqui que vibra o dia inteiro, é gente falando, Cartacho, tá faltando pediatra. Eu levei meu filho 6 horas da manhã com 39 graus de febre para a UPA, saí da UPA 8 horas da noite e não fui atendida porque não tem pediatra. Eu tô com o caso de um senhor que está há 3 meses esperando a primeira consulta para descobrir que tipo de câncer ele tem.
Gente, tem câncer que mata em menos de 3 meses. Esse ele já não tem porque ele está vivo, né? Se fosse 3 meses, ele já teria morrido. Mas não existe você esperar 3 meses para fazer um primeiro exame, uma primeira consulta no câncer. Tem que ser imediato. Quanto mais cedo você diagnosticar, mais cedo você começa a tratar. Então, a primeira coisa é essa: melhorar o salário desses profissionais para que a rede pública seja atrativa para eles, para que a gente consiga trazer esse pessoal para cá. Durante o governo Dilma, os 2 últimos anos, nós escutamos muito falar de médico que vinha de fora para cá. Procura agora ver se você acha algum. Né? Porque até eles descobriram que o que se paga para médico no Brasil e na rede pública é isso aqui. O cara não quer mais, o cara vai embora. Então, se nós melhorarmos, primeiro, o salário desses profissionais de saúde aqui no Distrito Federal, nós vamos começar a atrair esses profissionais e o problema do contingente vai ser resolvido. Primeira coisa. Segunda coisa, gestão. Né? Acabar com a burocracia, ou pelo menos tentar reduzir. O Fred, eu gosto de falar muito do Fred, que é um amigo de mais de 20 anos que eu tenho aqui em Brasília, formou com a minha esposa. O Fred, já como deputado federal, ele entrou uma vez no ambulatório do Base e tinha uma fila gigantesca de gente lá. E ele perguntou: essa fila aqui é do quê? Vocês estão esperando o quê? Não, isso aqui é a fila para tratar pedra nos rins. Ele falou: gente, como é que pode uma fila desse tamanho para pedra nos rins, em pleno século XXI? Chama o diretor do IGES, inclusive nosso secretário de saúde hoje. Chama ele aqui para conversar, quero saber o que está acontecendo aqui. Ele falou: não, Fred, é que a máquina que a gente tinha aqui era uma máquina de 1989 e ela quebrou. Né? Então, assim, todas as fases dela quebraram, a gente não tem mais como tratar. Hoje, para tratar uma pedra nos rins, eu tenho que internar o cidadão, eu preciso de um leito para internar, eu preciso de um cirurgião para abrir, eu preciso de um anestesista, uma equipe de instrumentação, preciso de enfermeiro, depois eu preciso de uma UTI para ele ficar em observação, depois de outro leito para poder dar alta. Então ele vai ficar aqui pelo menos uns 8, 9, 10 dias. Quantas pessoas estão na fila hoje? 800 pessoas. Quanto custa um equipamento? O mais top que tem no mundo para tratar, 3,5 milhões de reais. Quanto que o deputado recebe por ano para emenda? 36 milhões, são 24 deputados. Gente, ninguém nunca chegou para ver que estava faltando uma máquina para operar pedra nos rins, daquela que chega assim, dá um choque, você vai embora para casa mijar a pedra em casa, não ocupa leito, não ocupa tempo, não ocupa nada. O Fred comprou a máquina, em 6 meses mais ou menos ela foi instalada no hospital de base, 3 meses de mutirão, zerou a fila de pedra nos rins, porque o cara chegava lá, meia horinha na máquina, quebrava a pedra nos rins e ia para casa se recuperar. Né? O que falta é gestão, pura e simplesmente isso. É você pegar o profissional, tá? Que está ali, o deputado, profissional não, perdão, é você pegar o deputado distrital e colocar ele para fazer a sua principal função, que não é criar lei. Não, na minha opinião, pelo menos, a principal função do deputado distrital hoje, porque lei a gente tem tanta, cara, placa a gente tem tanta. Se você for olhar, metade delas não servem para porcaria nenhuma. É pegar o distrital, fazer ele levantar da bundinha dele ali do gabinete e ele fiscalizar como que está sendo aplicado aquele dinheiro que vem, tanto das emendas dele, quanto da arrecadação, quanto do fundo participativo. Nosso fundo está ali direitinho, então vamos fiscalizar. Se a gente começar a olhar direitinho, como ela é em casa. Velho, se a minha esposa fosse governadora desse Distrito Federal, a vida ia ser outra, porque ela regula até o tamanho do papel higiênico que a gente usa no banheiro. Né? Então tem que ser desse jeito, sabe? Você tem que regular, você tem que evitar o desperdício, você tem que fazer com que o dinheiro chegue na ponta e ajude quem precisa. Eu estou repetindo muito essa questão do fiscalizar, porque na minha opinião é o que falta. Quantas vezes você viu um deputado distrital aqui no nosso quadradinho arrumando briga em porta de hospital para ver porque é que estava faltando médico? Poucas vezes. Pouquíssimas. Eu estou aqui há 26 anos. Eu lembro de um deputado, que na época nem era deputado, ele era administrador regional. Tá? Ele botava um casaquinho com a frase escrita atrás, né? Administrador, e saía numa motoca lá na Candanga, vendo como é que estavam as coisas. Candanga era núcleo bandeirante, vendo como estavam as coisas na cidade. Pouquíssimas vezes eu vi um deputado comprar briga na porta de uma UPA, na porta de um hospital, né, para ver por que estava faltando médico. Essa é a nossa principal função.
como comunicador, o seu trabalho era ouvir a comunidade. Ela falava, olha, nós temos um problema, igual você deu um exemplo aqui da energia lá numa rua, nós temos um problema aqui. E qual a importância disso para um parlamentar? Você hoje como pré-candidato, Deus abençoou e te deu a oportunidade Tomo posse. de ser deputado. Como será essa escuta com a comunidade? Joston, vou te falar uma coisa, eu sou nordestino, né? Sou paraibano, nascido em João Pessoa, mas eu gosto de dizer que eu nasci foi em Cajazeiras. A pessoa, você nasceu onde? Nasci em Cajazeiras. Não, eu sou de João Pessoa, mas me considero cajazeirense, né? A cidade que ensinou a nossa Paraíba a ler, lá do Padre Rolim. E o nordestino, ele é bom de prosa, rapaz. O nordestino, ele parece o goiano. Você começa a conversar, você vai, daqui a pouco você tá íntimo, parece que você tá 10 anos na casa daquela pessoa. E muita gente, ontem eu estava passeando lá na feira noturna, lá em Samambaia, e uma senhora chegou para mim e falou assim, nossa, você é o Juliano Cartacho lá da Record? Ah, eu te adoro, que não sei o que, me dá um abraço, aperta minha mão. O que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô dando uma volta por aqui, eu sou Aí ela olhou minha camisa, você é candidato? E candidato só aperta a mão de 4 em 4 anos. Eu falei, a senhora acabou de apertar a minha, a senhora pediu um abraço, a senhora gostava de mim 1 minuto atrás, aí só porque eu falei que sou pré-candidato, a senhora não gosta mais de mim? Não, porque o político... Infelizmente o brasileiro está desiludido com a nossa política, porque o cara chega aqui, promete mundos e fundos, daqui a pouco some, como se o mandato fosse só de 4 anos, ele não precisasse do eleitor para mais 4, para mais 4, para mais 4, para outras coisas. Eu vou te falar que eu caí meio que de paraquedas nesse negócio de política, né? Eu sou o Juliano Cartacho, cajazeirense, paraibano, antes de ser qualquer outra coisa, tá? Antes de ser político, eu sou o Juliano, jornalista, eu sou o Juliano pregador da Igreja Católica já há quase 30 anos, tá? Eu sou o Juliano pai do Miguel, do Rafael e da Maria Gabriela, marido da Andréa. Eu não mudo, eu sou a mesma pessoa, sabe? Eu passo na rua, quem me conhece sabe, eu saio abraçando todo mundo, aí o povo manda mensagem no Instagram, nossa, te vi em tal lugar, queria ter tirado uma foto com você. Quantas vezes eu já voltei no lugar para tirar foto com a pessoa? Eu quero ser essa mesma pessoa, eu vou continuar sendo, porque eu sei que é a minha essência. Com essa sua história aí, e você tocou bastante no nome do deputado Fred Linhares, no qual nós vamos ter ele aqui posteriormente em outro programa, qual foi a importância do Fred nessa sua decisão e nessa sua trajetória para a política? Olha, o Fred é um amigo já de longa data, como eu falei, quase 20 anos, mais de 20 anos, né? Ele estudou com a minha esposa, e nós trabalhamos juntos um bom tempo na Record. Conheço o Fred desde antes disso, desde a época no Polícia na Rua, quando ele trabalhava ainda com o Silvio, né? Finado Silvio Linhares, pai dele, grande comunicador. E dessa última vez que me chamaram, né, eu voltei para a Record em fevereiro de 2024. Com uma semana que eu estava na Record, um parlamentar, né, do partido me ligou, do Republicanos me ligou, falou, Cartacho, você voltou para a Record? Que bom. Falei, voltei. Você viu que a audiência já subiu, né? A audiência respondeu, o povo gosta muito de você, graças a Deus, o povo gosta e eu gosto do povo. Pois é, rapaz, você não pensou em se candidatar dessa vez, não? Falou, rapaz... Falar pro senhor, a minha vontade não quer, a minha vontade é minha esposa, né? Sim. Minha vontade não quer que eu me candidate. Não, mas se a sua vontade mudar de ideia, pense direitinho, e a conversa morreu ali, né? Ninguém falou mais nisso. Eu sou uma pessoa muito religiosa, rezo meu texto todo dia, vou na igreja com frequência, participo de movimentos da igreja, sou pregador do SEGME, do Ágape, do EJC, do EJAC, do SEGME, tanto do SCC e tantos outros. E eu tenho por hábito, toda sexta-feira, me retirar pelo menos 1 hora para ficar em adoração, conversando com Jesus. E numa determinada semana, em novembro do ano passado, me deu um estalo de ir na quinta-feira. Eu sempre vou na sexta. E me deu um estalo de ir na quinta. Quando eu entrei na igreja, que eu botei o pé dentro da capela, que eu ajoelhei, o meu telefone tocou. Quando eu olhei, era um dos meus chefes,
olhei aqui, era um dos meus chefes, falei, gente, meu chefe tá me ligando às 7h55 da manhã. Pode falar palavrão? Fica à vontade. Eu devo ter feito uma merda muito grande. Eu pensei que era um palavrão. Eu devo ter feito uma merda muito grande para ele me ligar essa hora da manhã. Ele falou assim, Cartacho, eu saí da capela, claro, para atender o telefone. Cartacho, eu não mando no partido, mas nós fizemos aqui uma reunião com várias lideranças e o seu nome foi unanimidade. Nós queremos que você saia candidato a deputado distrital. E eu falei, olha, tudo bem, mas lá em casa nada mudou, eu vou ter que conversar com a minha esposa. Unanimidade é só aí, aqui em casa ainda não. Eu falo que o voto mais difícil que eu tenho para conquistar é o dela. Tô quase conquistando, Ainda tem tempo. Tem tempo. E eu fiquei com aquilo na cabeça de conversar com ela e tudo mais. Saí da igreja, pouco tempo depois, o Fred me ligou. Fred, pô, Cartacho, eu queria conversar contigo. Eu sei que você está assustado, como é que não fica, né? Você é um repórter de TV, de repente você vira pré-candidato a deputado distrital. Ainda mais para um DF que eu amo, que eu gosto tanto. Vim passar 3 dias, estou há 26 anos aqui. Eu sei que você está nervoso, eu sei que você está preocupado. Eu também estive assim lá em 2022, quando me convidaram para sair candidato a deputado federal. E, cara, eu quero me colocar à sua disposição. A minha equipe é a sua equipe. Tá? Você não vai ter que sair como eu montando a equipe. Você vai pegar a minha equipe e todo mundo vai trabalhar com você. Tá? Todo mundo vai trabalhar com você, todo mundo vai te ajudar na sua campanha. O know-how que eu montei com essa equipe é uma equipe vitoriosa. Que o Fred, quando ele entrou na política, falaram para ele, você vai ter 30 mil, 40 mil votos. O cara teve 165 mil, não é qualquer um que tem. Não é qualquer um que tem, e assim, já de cara. Né? Falei, bicho, assim, eu aceito, vou caminhar contigo, mas não tem mais não, eu ainda vou além. E aí foi uma coisa que o Fred fez que, cara, eu sou agradecido demais a ele. Normalmente um deputado federal abraça outros 10 distritais, pelo menos, né, para que o distrital traga voto para ele. Uhum. O Fred fez o contrário. O Fred falou, eu não vou abraçar ninguém, porque quando eu sair ninguém me abraçou, eu vou abraçar você. Vai ser uma casadinha. Eu venho para deputado federal e você vem comigo, você vai ser o meu distrital. Não vou subir em palanque de ninguém, só você. Então você já tá dando até um furo de reportagem aqui. O Fred mantém federal. Não sei. Ó. Não sei. A gente só vai saber, né, no apagar das luzes lá na frente. Rapaz, eu não sei se nem eu venho a distrital. Dia 16 de agosto quem não é, já era. Né? Como diz a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Né? Então assim, hoje nós estamos fechados com a governadora Celina Leão e acredito que isso não muda mais, tá? Isso aí não muda. Nós conversamos no partido, fechamos com a governadora. A mesma opinião que nós tínhamos lá atrás, quando foi lançada a candidatura dela, ou a pré-candidatura dela de apoiar, é um projeto de partido, então nós estamos juntos com a governadora. Inclusive o vice do Gustavo, partido, é o Gustavo Rocha. Ele está vindo como vice, a Celina já falou que isso não muda, apesar desse monte de fofoca que está saindo por aí, o Gustavo é o vice dela. Né? Nós fechamos também recentemente a nossa candidata ao Senado. A princípio, nós temos uma candidata ao Senado, que é a Bia Kiss, então ela está vindo com o apoio do Republicanos também. Né? E por enquanto, dentro de todo esse cenário, né, o Fred vem a deputado federal e eu sou. Algumas pessoas ontem falaram isso lá em Samambaia. Ó, o menino do Fred, falaram, adorei a parte do menino, né? Adorei a parte do menino. Né? Então eu sou o deputado distrital que o Fred abraçou. Nós estamos vindo uma parceria muito legal, fazendo uma campanha juntos. Eu tenho acompanhado os gabinetes de rua, tenho aprendido muito, né, nesse período, não só com ele, mas com a equipe que ele conseguiu montar. E o resultado está aí, né? Por mais que falem do Fred, por que o Fred não sai da TV, por que o Fred não sai do rádio, por que o Fred faz isso, por que o Fred faz aquilo, o cara apareceu na pesquisa agora com 12,5% das intenções de voto, segundo colocado tem menos da metade do que ele tem. Né? Então acho que o DF conhece o Fred, o DF conhece o trabalho dele, não é à toa que nas últimas 4 legislaturas, ou melhor, nos últimos 4 anos ele foi eleito não por votação popular,
mas pelo Instituto da Câmara dos Deputados como o parlamentar mais atuante do Distrito Federal. E aí como é que funciona isso? É o segundo deputado que mais apresentou projetos, ele só perde para o Fraga. É o deputado que mais aprovou emenda, é o deputado que não, as emendas acabam não voltando porque elas são bem aplicadas, e é o deputado que menos gasta dentre todos aqueles do Distrito Federal. É só pegar o dado, Entre é público. os 8, né? Entre os 8 do DF. O dado é público. Não sou eu que estou falando. E aí o pessoal pode até falar, mas foi o povo que elegeu ele o melhor deputado do Distrito Federal? Não. Foi um instituto de regulação do próprio Congresso Nacional avaliando números. Daí quando o Fred vier aqui, ele vai explicar o resto para você, questão de falta, isso tudo, ele vai te explicar direitinho. Fred, você tem 2 convites, o nosso do DF em Pauta e o Juliano já deixou aqui também, então vamos aguardar você, beleza? E ele gosta de falar, filho, são 2 horas de manhã no rádio, mais 4 horas na TV à tarde. Pensa num caba que gosta de falar. Não, e filho do Silvio Linhares, que também gostava de falar. Grande Silvio. Que, como dizia minha avó também lá da Paraíba, parece que tomou água de chocalho. Exatamente. Eu queria que você, como comunicador e agora pretenso candidato a deputado distrital, falasse uma coisa para nós que é muito importante. A máfia dos fake news que rola o tempo inteiro, porque você, como comunicador, jornalista já conceituado, vive isso o tempo inteiro com informações descontextualizadas, inverdades. Qual que é a sua visão referente a isso? Olha, infelizmente, nós vivemos num mundo, ou felizmente também, depende de como você avalia, onde a informação é muito rápida, né? A informação é muito rápida e muita gente não se preocupa com a qualidade da informação, né? O jornalista que passa pela academia, não que aqueles que não passaram não tenham isso, tá? Mas o que passa pela academia, ele aprende a responder algumas perguntas importantíssimas. O que, quem, quando, como, onde, porquê, né? Se você conseguir apurar isso tudo direitinho... Matéria do primeiro semestre. Exatamente. Você consegue trazer uma notícia concisa, uma notícia sem brechas e respondendo a todas as perguntas que o telespectador lá do outro lado, ou o ouvinte, ou o leitor, precisam ter para formular a sua interpretação daquele fato. Nós temos 2 grandes problemas. Um é a fake news. O outro é o jornalista que quer ser dono da verdade. Um é tão perigoso quanto o outro, tá? Porque o que é verdade para você, absoluta, muitas vezes não é verdade absoluta para o Juliano. Não é verdade absoluta para o Rafael, para o Fred, para o seu João, para a Dona Maria, tá? Então vamos lá. A fake hoje, qualquer um pode ser comunicador, qualquer um pode ser jornalista. Tá? Vou te dar um exemplo muito legal que aconteceu. Legal não, esse é terrível. Que aconteceu com a gente na TV. Balanço Geral foi o primeiro programa de TV no Distrito Federal a ter helicóptero, né? Faltando 2 minutos para o Balanço Geral entrar no ar, chega a notícia. Caminhão desgovernado bate em uma das colunas da ponte JK, cai no lago, o motorista está preso nas ferragens e a ponte está perigando cair. Quando foi isso, moço? Espera. A mesma pessoa que ligou para a gente se identificando como bombeiro, ligou para outra emissora que era líder de audiência na época, com a mesma informação. Nós deslocamos o helicóptero de onde ele estava para a ponte JK e não demos aquela notícia. Só que o outro jornal da concorrência ia acabar na hora que o nosso estivesse começando. E eles não tiveram tempo de apurar. Resultado, a apresentadora na época fala: uma última notícia. Caminhão desgovernado bate em uma coluna da ponte JK. O motorista caiu no lago e está preso nas ferragens. A ponte está ameaçando cair. A gente chega lá um pouquinho depois do jornal abrir com o helicóptero, mostra que a ponte está bem. O acidente aconteceu quase 2 quilômetros antes da ponte e o motorista estava consciente do lado de fora. Era uma fake news, alguém passou um trote. Nós tivemos tempo de apurar para ver se aquilo era verdade. A outra emissora não teve tempo, ela queria dar a notícia de qualquer jeito, furo antes de qualquer um, e acabou dando o que a gente chama na comunicação de barrigada. Com a fake news é a mesma coisa. Toda vez que você receber uma informação, primeiro tenta verificar a fonte. A fonte é confiável? Né? É confiável? Beleza, tudo bem, primeiro ponto.
Segundo, algum outro grande veículo está trazendo aquela informação? Tá, beleza. Não tá? Vou averiguar. E hoje você tem institutos de checagem que trabalham quase em tempo real para te dar a notícia. Aí, perfeito. Resolvemos o problema da fake news. Outra, não fica passando para frente aquilo que você não sabe que é verdade absoluta. Minha mãe, infelizmente, tem esse péssimo hábito. Tô falando, não fica com raiva não, tá, mãezinha? Tem dia que eu olho para ela assim e falo, mãe, eu vou bloquear a sua internet. Não tem condições, ela passa cada besteira, né, que eu sei que é fake, não preciso nem fazer checagem. Mas vai passando, vai passando, vai passando. Só na leitura da manchete já dá pra Você já saber. sabe que é mentira, né? O Juliano Cartacho tá magrinho. Pô, olha o Cartacho, tá até bochechudinho. Então, assim, coisas que você sabe que não dá para continuar com aquilo. E a outra é o que eu te falei do dono da verdade, o jornalista que quer ser dono da verdade. E aí não precisa ser só o da academia, não. Tem muita gente que mal tirou a fralda da faculdade e acha que já pode ser um comentarista, um articulista, já pode dar opinião no ar. E o pior, impor a sua opinião para o telespectador. A função, isso eu aprendi com muita gente boa que passou pela minha vida ao longo desses 30 e poucos anos de jornalismo, que a principal função do jornalista é ver como que o incêndio do circo começou, qual foi a causa do incêndio, qual a parte do fogo que foi destruída, quem que apagou o incêndio, quem se machucou e quem está salvo. Eu não estou ali para apagar o incêndio, eu estou ali para mostrar como o incêndio começou, né? E o cara não, olha, o bombeiro deveria ter usado um tipo de gás, o cara quer ser o gênio de tudo. A função do jornalista é dar a informação para que você que está do outro lado forme a sua opinião e não impor a minha opinião goela abaixo de quem está assistindo, de quem está vendo, de quem está ouvindo, quem está lendo. É aí que o jornalismo se perde. Então acho que não dá para a gente falar só da fake news que você levantou, sem a gente abordar também a imposição da posição do jornalista, que isso infelizmente acontece muito hoje em todos os veículos de comunicação. Que aula que a gente acaba de ter de jornalismo. Quem que dera. Isso. E aí, eu queria agora, para a gente estar chegando quase ao término da nossa conversa, algumas perguntas rápidas para que você possa estar nos respondendo aí. Claro. Qual uma qualidade indispensável para um político? A verdade. Independente de qualquer coisa? A verdade. Verdade não tem alternativa. Ou é verdade ou é mentira. O desafio urgente para o DF? Tratar da saúde, principalmente. Um projeto que gostaria de aprovar? As disciplinas especiais nas escolas do Distrito Federal. Uma personalidade política que te inspira? Hoje, acho que o meu amigo Fred é uma dessas grandes pessoas, mas várias outras que ajudaram a moldar um pouquinho do que o Cartacho é hoje. Eu não me considero ainda um político, eu quero chegar lá para aprender, mas acho que o meu amigo colocou o pezinho lá primeiro, sem dúvida nenhuma. Você gostaria de deixar uma mensagem ao sair da política, o dia que você decidir sair da política? Você está entrando agora. E as pessoas lembrarem, o Juliano, qual que seria o legado que você queria deixar para as pessoas? Que eu entrei, passei e saí da política sendo o mesmo homem íntegro que meu pai e minha mãe me formaram. E aí, para a gente fechar a conta, você falou que muita gente está desacreditada da política. Possivelmente você já deve ter ido fazer alguma reunião e é difícil reunir pessoas quando você fala, vamos falar de política. Deus me livre. Não quero ouvir sobre esse assunto porque eu estou desacreditado dos políticos. O que você falaria para essas pessoas? Acho que essa é a pergunta mais fácil de responder, tá? Quando você diz que não gosta de política, quando você não se envolve com política, você acaba sendo governado por quem diz gostar de política e por quem diz entender de política. E muitas vezes o que aquela pessoa acha como certo não é o que você concorda. E aí você tem que engolir. Eu vou te dar um exemplo fácil. Reunião de condomínio. Num prédio moram 100 pessoas. Na reunião de condomínio aparecem 8 e aprovam uma taxa extra de R$300 para pagar todo mês. Daqui a pouco você está querendo arrancar o cabelo. Mas quem foi que aprovou essa taxa extra? Você não foi lá votar contra. Então agora você vai ter que engolir o que a minoria aprovou.
né? Então, ou você gosta de política, ou você participa, ou você ajuda a mudar. Se você não gosta de quem está lá, tira quem está lá e coloca quem quer fazer alguma coisa diferente, né? Eu quero fazer diferente. Eu quero fiscalizar, eu quero acompanhar, eu quero apresentar projetos que realmente vão mudar alguma coisa na tua vida. Então, começa daí. Comece a gostar de política ou aceite ser governado, muitas vezes, por quem pensa bem diferente de você. Muito bom. Agradecemos a você, Juliano, que esteve aqui aberto para trazer todos os assuntos, que foi muito esclarecedor para todos nós. Agradeço, inclusive, também toda a equipe do Juliano que esteve aí à disposição, né? Em especial o Rafael, que foi um apoio muito grande aí, foi essa ponte, né, entre o DF em Pauta e o Juliano. Sucesso na sua caminhada. O DF em Pauta continua com esse mesmo objetivo de trazer informação, credibilidade, fortalecer a democracia através do jornalismo. Um forte abraço a todos vocês e até mais.